Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira. E o Timão que está atrás de mais um atacante, hein? E também um meia para fechar o elenco do Dorival. E tem um zagueiro que foi oferecido agora pro Corinthians. E a proposta do Benfica pelo volante do Coringão, o André. Se liga só, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos, Corinthians, né? Corinthians. Notícias do Corinthians no... Vai chegando o dia 3, né? Quando fecha a janela, todo mundo é desesperado atrás de jogador, hein? Corinthians, né? Marcelo Paz está empenhado em achar um novo camisa 9 para o Corinthians. Né? Está atrás do mercado porque as condições do Corinthians são aquelas, né, Lele? Mano, aquela coisa, não tem dinheiro a pagar à vista, né? E quer fazer um negócio aí que seja bom, né? Aquela condição. Jogadores livres no mercado, Motinha. E o Corinthians, além de um camisa 9, mano, ele tá atrás mais de 2 jogadores. São 3 jogadores que o Corinthians também tá, né? Do 9, diz que tá atrás também no lateral. E agora é um meia, mas eu não sei pra que o Corinthians quer mais um meia. O Corinthians não tem todos os meias do mundo? É que, na verdade, o Dorival tava querendo mais um cara de meio de campo naquela insistência com o Alisson, né? Só que daí conseguiu trazer o Alan. Inclusive que veio sem custos. Talvez porque o Martínez tenha saído, a gente até comentou aqui ontem, né? Eu até perguntei pro nosso ouvinte e pro Mano aí se eles achavam que precisava repor essa característica do Martínez, que é um cara de mais velocidade ali, aquele cara mais perseguidor no meio de campo. E esse aí a gente não tem muito dessa característica, talvez seja isso. É que meia mesmo, Lele, o Corinthians hoje só tem à disposição o Bidon, que é o titular, e o Garro, né? Que tem sido reserva. Pode ser um meia armador também. E o Garro não tá pelo que o Mota falou, a procura deve ser em cima de um meia de armação, porque de volante o Corinthians tá servido. Mas agora. a maior urgência, mano, é um camisa 9, viu? Porque estão preocupados aí, né? Porque... Por causa do Yuri? O Yuri machuca, no meio do ano o Yuri pode... E o Gui? E o Yuri machuca... Não, fora o Guinegão, mas fora o Guinegão, também tem aquela tranqueira daquele Pedro Raul, que o Dorival não quis deixar se desligar. Inclusive, Lele, tem me surpreendido bastante. Por exemplo, no último jogo, se ele tá vendo que o Guinegão não tá surtindo efeito nas oportunidades que ele tem colocado, inclusive o Guinegão é uma das dúvidas ali pro ataque para formar a dupla com o Memphis aí no próximo jogo, por que ele não insiste com o Pedro Raul? Ele não pediu a permanência desse cara? Mas esse cara fez gol pra caramba, não fez? Lá no... Na verdade... No Ceará ele fez. Ceará, lá, Sim, Ceará mas eles não conseguiriam ficar com ele porque eles caíram e o salário dele é alto, RG. Aí a questão é, quanto é a insistência do Dorival, é isso que eu ia ou falar. Quanto é falta de interesse de outros que paguem o salário do cara. Aí de repente o Corinthians fala assim, não, se é pro cara ficar por aí eu tendo que pagar o salário, que fique aqui. E eu não vou desvalorizar o meu ativo, né? De falar assim, então eu vou falar que o Dorival que quis. O mas Mano na verdade... tem um viés, toda coisa contra o Dorival. Não, é que no... Não, pelo contrário, mas se ele pediu a permanência do cara... Ô Sombra, se você mantém alguma coisa dentro do teu elenco, é porque você tem intenção de usar. Senão você se desfaz, vende. Isso é que eu tô questionando. O quanto foi que ele pediu ou quanto foi que não houve ofertas boas pro jogador? Uma das ofertas boas, Sombra, era o Botafogo que queria o Pedro Raul com o Savarino. E a proposta partiu de dentro do Botafogo. Será? Eu também No começo do ano o papo era esse. Será? O papo de quem? Savarino? Perdeu, Savarino. O Savarino que foi pro Fluminense, foi né? vendido. Um bom jogador, eu não sei se eles trocariam o Pedro Raul, não, hein? Também acho que não. Estavam loucos, porque o Pedro Raul, um dos únicos momentos que ele teve bom na carreira, foi com a camisa do Botafogo. Mas é que assim, ó, em janeiro, antes da temporada até começar ali, quando eles estavam só treinando, o Pedro Raul estava nessa lista de jogadores a ser negociados, a tentar emprestar pra alguém. Só que não apareceu ninguém disposto a bancar o salário, que é R$1 milhão, né? Caraca, 1 milhão e pouco. ixi. Mais de 1 milhão, se eu não me engano. Conheço um time Então, que paga. Aí, a partir do momento que você não conseguiu ninguém pra bancar esse valor, e o cara tá ali, é melhor você agregar ele ao time. Esse time paga, e se for ruim, aí é negócio feito. 1,5. Paga até mais, né? Se for Como o ruim de Pedrinho bola, falou, paga né? até Tudo mais. para lá, né? Como sexta-feira o Pedrinho falou, tudo e-mail. acaba lá. Vamos lá, olha, e tem mais uma questão aí, porque é o seguinte, uma questão, né? O Benfica realizou uma proposta oficial pelo André Luiz de 12 milhões de euros, rejeitada pelo Corinthians logo de cara, né? Que acredita que vai conseguir aí cifras maiores no futuro. Com certeza. Né? Então, aí, o André Luiz vai ser muito assediado até o meio do ano, né? A Inter de Milão já ela tá mandando também. A Inter diz que mandaram 15, né? Então, mas mesmo assim o Corinthians falou que não quer conversar agora. Esse cara é, no mínimo, do nível do Alan do Palmeiras. Então, esse aí condições, né, mano? De logo, uns 20, logo embora. 25 deve ir.
Consegue. Eu não sei por quanto, mas na minha opinião, tecnicamente, não deve nada pro Alan. Nada. E não vai ficar muito tempo aí no Corinthians, porque já tá chegando proposta assim. Eu não sei se consegue segurar no meio do ano, hein, mano? Se continuar jogando essa bola aí... E ele é todo do Corinthians? Também acho. Tem que ver a porcentagem. Eu acho que a maior porcentagem o André acho que é do Corinthians. Eu não sei se não. Eu acho que o André é. E se ninguém escondeu, né, mano? Depois aparece que tem 15%. Pagou pro empresário. Tem que tomar cuidado. Aí o cara emprestou dinheiro pro Corinthians, né, mano? Sempre assim. Parece que é titular uns 4 anos, de tanta personalidade que tem esse jovem, hein? Bom jogador, viu? Joga muito. Olha. E na partida de quinta-feira, Motinha, a tendência é o Corinthians ir com o time titular, hein? O Corinthians ele tem 2 desfalques aí, o André e o Yuri Alberto. Sim. O Yuri Alberto por lesão. O André, eu não sei se ele tomou o 3º amarelo, Lelê, no último jogo. Terceiro não, porque ele começou o Campeonato Brasileiro agora, então não tomou 3 cartões amarelos. Mas a tendência é o Corinthians aí jogar com o Ranielli, com o Matheus Pereira, com o Alan e o Garro na armação ali, já que o Bidon também deve ser preservado nesse jogo. E aí no final de semana joga também de novo, mano? Possivelmente. Ô Mota, tem que parar com esse papinho ridículo não dá pra jogar tantas partidas seguidas com o mesmo time. Gente, tá de brincadeira, a gente tá em fevereiro. Final de fevereiro, RG. Se esses porra, que são atletas profissionais, não puderem fazer 2, 3 jogos seguidos, vão poder fazer quando? Pô, tão de brincadeira, velho. São 2 por semana. Pô, os caras também... Mas ô Mota, RG, meus amigos, vamos lá. A gente tá aqui, ó, chegando no final de fevereiro. E esses caras vão começar a jogar dia 1º de janeiro. Se esses caras não puderem fazer partidas seguidas, eu não tô falando de 12 partidas, 15 partidas, eu tô falando de 3, 4 jogos, porra. Tô de brincadeira, Bum. Tá louco? O Corinthians ele precisa realmente manter uma escalação titular e nesse ponto o Dorival tá certo. Ele poupou já na última partida do Campeonato Paulista ali, diante do São Bernardo, ali se classificou, tudo bem, ok, era obrigação do Corinthians, mas agora o Campeonato Brasileiro tá correndo por fora, RG. Final de semana é Portuguesa Com relação a quê? Você pode repetir a frase, nesse ponto o Dorival está certo? Porque Quem diria, hein? É tão raro a gente ter, ouvir isso, falando que o Dorival tá certo. Olha, Não, mas quando eu acho que o Dorival erra, eu comento também. Quando eu acho que ele acerta, eu também comento. Por exemplo, o Yuri Alberto se machucou. Não, o Yuri Alberto se machucou no jogo contra o São Bernardo, RG, que o Corinthians estava disputando a ida para as quartas de final do Campeonato Paulista. E muita gente desceu o cacete no Dorival. Olha, porque colocou o Yuri Alberto num jogo aí que o Corinthians deveria ter mantido a equipe reserva. Não sei o quê. Gente, o Dorival colocou o Yuri Alberto porque ele viu que o Corinthians estava correndo o risco de numa dessa tomar um gol e vinagrar a porra toda. Azedar a classificação. Se o Corinthians em determinado momento tomasse um gol do São Bernardo, ele estava fora do mata-mata. E pros mesmos que falam, Lelê, mas o Campeonato Paulista não vale nada, fica fora do Campeonato Paulista pra ver o que acontece. Do mata-mata do Campeonato Paulista, não passar da fase de grupos, pra ver se você não tem 200 setoristas no dia seguinte no treino, criando crise no clube. Tá de brincadeira, velho. É obrigação de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos irem pro mata-mata da competição. Peraí, mano. O que vai acontecer no mata-mata é outra coisa. Você falou, no dia seguinte tem não sei quantos setoristas criando crise. Peraí, o setorista cria crise ou ele vai averiguar a crise porque o clube sequer ficou entre os 8? Mas é que tá, Sombra. Por exemplo, o torcedor, que muitas vezes fala que não tá ligando, quando pega depois aí setorista fazendo muvuca na porta do clube, ele compra a ideia. O mesmo cara que fala, não, o Campeonato Paulista não vale nada, se ficasse fora eu não tava nem aí. Depois começa a falar, time sem vergonha, time é uma porcaria. E a gente sabe muito bem quem são. Mas não é o setorista que faz muvuca na porta do clube. Mas faz também, RG, faz também. Opa, você tá de brincadeira. RG, tem tanta coisa que acontece muito pior em vários clubes que não tem o mesmo apelo que tem dentro do Corinthians. Isso é fato. O Corinthians vende, RG. O Corinthians vende. Tem cada falcatrua que acontece num monte de clube aí que não dá audiência, a setorista não vai atrás. Se cair um copo d'água dentro do Corinthians e quebrar, é manchete em todos os portais no dia seguinte. Mano, vou te falar uma coisa, meu. Nos últimos tempos aí, o que foi falado de coisa do São Paulo, das falcatruas, de todos... Nossa, pelo amor de Deus. Aliás, graças a vários jornalistas, é que hoje o São Paulo conseguiu se livrar lá do Casares. Acabou tendo efeito. Do Casares, e vamos saber até onde isso vai chegar. Mas graças a muitos e bons jornalistas, viu? Não, mas, ô Sombra, eu não sou a favor de você esconder a notícia. Mas é que quando é o Corinthians, você pode ter certeza que exageram na tinta. Até quando não é notícia, transformam em notícia. Só pra ter like, só pra ter engajamento. Não tem esse valor onde não tem tanto, vai. Opa, você tá de brincadeira.
O Corinthians é o time que, ó, talvez hoje, Corinthians e Estados Unidos sejam os 2 assuntos mais comentados no planeta. Vai. Provavelmente de maneira um pouco um pouco negativa. Negativo, Mas é aquele negócio, como digo o RG também. Falem bem, falem mal, falem de mim. O RG diz o isso. Corinthians e a Virgínia, né? São os mais O citados. Corinthians é a é louco. Virgínia, exato. Ó, só mais uma notícia aí, um jogador Kevin Cuesta, né, zagueiro colombiano de 25 anos, do Once Caldas, foi oferecido ao Corinthians, vai vir de graça, porque no meio do ano acaba o contrato dele, né, agora já pode assinar qualquer time. Aí o Corinthians gosta. Aí foi oferecido ao Corinthians. Olha lá, o Santos não tá querendo zagueiro, mas só que é pro meio do ano, RG. Vai lá, fura o olho dos caras. Pro meio do ano? Fura o olho dos caras, mas pelo menos até o meio do ano. Nós precisamos pra janeiro. De repente vocês dão 1 milhão lá pros caras. Rafael liberam. Tolói. Deus Tá maluco? do livre. Ué, mas já tava saindo aí um bafafá que a equipe dele estaria oferecendo ele no mercado, viu? E um deles seria Entre o Santos, oferecer viu? e querer é uma distância, né? A equipe dele é o São Paulo. Não, o staff dele. A equipe dele que eu falo staff. isso aí. O staff dele. né? Que o São Paulo facilitaria a saída dele pra... Aqui, ó, Motinha, só pra gente confirmar, eu perguntei aqui num grupo de amigos setoristas do Corinthians e falam entre 80% e 90%. Porcentagem do Corinthians no passe do André Luiz, tá? Pergunta Não aí tem quem são nada os que exatamente. cria crise aí. Pergunta aí no seu negócio de TV. Quem são os que... Ó, o Mano quer saber quem são os Vou que... perguntar pro Vessone Quem aqui. são os que cria o crise na Vessone porta cria do crise. O Vessone sabe Corinthians de aí. O tudo. Vessone cria crise. Não, tô falando mas tem vários. das coisas... O Vessone da é bem porcentagem. informado, hein? O Vessone sabe de Muito tudo. bem informado. muito Cria bem. crise. Criador de crise. Quando ele faz as perguntas, lembra que ele fazia as Agitador. perguntas lá pro ex-presidente lá, e aí os caras ficavam putos. Você viu? Deu rolo. Deu rolo, o Ora. Vessone é bom. Vamos lá, acabou o Corinthians, vai. O Vessone, Chega, né? que participou, veio como Caiu a convidado audiência. do estádio Sim, 97, nos primórdios. Ele das era, an- acho que, jornalista. Caiu. Não sei se ele ainda era estudante Do ou Lance. já estava no Lance. No lance, isso. Eu lembro dele aqui no estádio, eu Eu acho ouvindo que ele ele é no lance. estudante. Eu acho que ele O Vessone até tá usando estava a canetinha estudando também. ainda. Era Acho um gordo que tão sim. bonitinho. Ele é bem das E, ó. antigas, pô. Boa. E só pra finalizar então, Motinha, passar uma prévia aqui, porque amanhã tem jogo do Corinthians aí, a provável escalação deve ir com força máxima com o que tem à disposição. Deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique na esquerda, Bidu. O meio-campo deve ter Ranielli, o André vai ser poupado para esse jogo. Eu não sei qual a condição do André, ou se é opção tática mesmo ali, mas vai ter Ranielli, Matheus Pereira, Alan e Garro na armação também, no lugar do Bidon, que tá se recuperando. E na frente aí o Memphis junto com mais alguém. E vou te falar, cara, Dorival, não fique insistindo, já que o Guinegão não tá bem. Tenta colocar o Vitinho, já que o Caio César também tá se recuperando de lesão e não vai ser opção. Coloca o Memphis pra jogar de centroavante, Dorival. O Memphis é o teu centroavante por enquanto, já que o Yuri Alberto não tem Saber se ele condições. quer, né? Não, mas o RG, o Memphis ele tem jogado assim na seleção da Holanda, cara. Na seleção da Holanda ele tá jogando centralizado. Então, ele fazer essa função aí, pra ele não vai ser novidade, não. Inclusive, eu acho que ele prefere mais jogar assim hoje do que jogando pelo lado do campo tendo que se matar. Jogo amanhã que não terá a presença de homens maiores de idade até 59 anos. Só idosos, mulheres e crianças. Inclusive na torcida do Corinthians também, tá? Tava rolando essa também será? dúvida, se a torcida do Pra Corinthians também visitante, estava afetada, pra né, nisso tudo. visitante. E sim, tanto que a caravana aí dos Gaviões vai sair só com mulheres e velha guarda aí. Só os Tá lá. 60 a mais. É pra não ter briga? Não é que eles É estão punição, punidos, é porque punição. eles brigaram lá, a torcida do Atlético Paranaense, como é que é o nome? Do Furacão lá, né? Sei lá. Fanáticos. Fanáticos. E aí eles estão com essa punição. Em vez de deixar o estádio sem torcida nenhuma, eles resolveram fazer só com mulheres, crianças e idosos, mano. Isso já Mas aconteceu isso eu acho errado. num clássico. Por quê? Mas Ô, Lelê, tem uma par de mulher que é maloqueira, tem um monte de idoso baderneiro e tem um monte de moleque também que já tem passagem. Então o negócio é o seguinte, Nunca velho. vi eles se matando É sem por torcida, é sem briga de torcida. torcida. Ah, mas tomara que tenha uma treta de mulher amanhã. Vai ter. Tomara, tomara que tenha uma Vai treta ter. de idoso, mano. Só pra calar o Ministério Não, mas, Público. mano, inclusive procura aí, procura aí no YouTube. A punição que teve para Atlético Paranaense e Coxa, e foi só mulher e criança no Foi estádio. legal, Legal cara. demais. A mulherada com as bandeiras lá, Gritando. gritando, lotou o estádio. Foi bacana demais. Estamos vendo bem, né? Pacificamente, É, juntas. Que bom. Ai, ai, ai. tem história. Essa aí, Quesada, o torcedor corintiano não gostou.
Essa aí acho que ele não contou pros caras ali naquela rodinha ali. Não, mas qual não foi, ué? Por que ele não foi? Então, e o contrato termina quando? Não agora, é o que, né? Metade do ano agora. Não é Então. o que diz a notícia. O que diz a notícia? A notícia diz que ele tinha acertado. E aí, em última hora, o técnico do Nice falou: não, melhor não trazer, porque vai tumultuar aqui o vestiário. Deixa do jeito O que Nice tá. não foi no Balotelli também tentou jogar? O Nice. O Nice também adora essas. Será que não é verdade, então? Não, cara, pode até ser que seja verdade. Eu sei que a Turquia estava atrás dele e o mundo árabe também. Os dois times árabes. Falaram que ele negou. Mas isso realmente aconteceu. Era até para ganhar mais. Só que a história é o seguinte: o Ronald Koeman, entende que jogando no Corinthians, numa liga que eles consideram que é uma liga forte, o Memphis se prepara para defender a Holanda na Copa do Mundo, ao contrário de jogar, por exemplo, não no Nice, porque o Nice está numa das 5 principais da Europa, mas jogar na Arábia, que é outra parada. A Arábia, a gente força a barra, mas o Sauditão não dá para você comparar. Eu vejo alguns jogos do Sauditão, só para ter uma ideia, não dá para comparar. O nosso futebol, o Campeonato Brasileiro é melhor que o Sauditão, tá? Desculpe os sauditas aí, mas essa é a verdade. Quem gosta lá é o Ronaldo, que vai fazer 1000 gols lá jogando no Sauditão. O Paulista é legal pra caramba também. Então, agora, acho que ele vai sair de lá, hein? Acho que ele vai voltar para Portugal, hein? Pode ser que saia. Ele ficou bravo com o Benzema, porque o Benzema mandou mensagem para ele falando assim: eu tô trocando de clube para ganhar mais dinheiro. Ele falou: você vai fazer isso? Aí ele já ligou pro Sheik e falou assim: pô, eu também quero ganhar mais, como se ele não estivesse ganhando nada. Mas é o seguinte, o Memphis, depois da Copa do Mundo, ele tá fora, ele não fica no Corinthians. Não fica? Não fica no Corinthians Tá porque... cravando? Tá cravando? Estou cravando. Por quê? Você tá cravando? Hoje. A única chance dele ficar no Corinthians é ele reduzir as facilidades e bônus que ele tem. Bônus para ser campeão, bônus para fazer 15 gols ou 15 assistências na temporada, bônus para isso, bônus para aquele. Se ele abrir mão lá do Rosewood, o travesseiro de pena, mixologia lá, que são os drinks especiais, o pet para o cachorro, 2 carros com seguranças blindadas. Se ele abrir mão de um monte de coisa, aí o Corinthians fica com ele porque tem patrocínio para pagar. Mas ninguém vai oferecer isso para ele que ofereceram nesse contrato. Na Arábia Saudita ele pode ganhar o triplo e não tem problema nenhum e tá tudo pago pelos árabes, mas os árabes podem fazer isso. Então por isso que eu falo, rapidinho, uma coisa é você falar que é Corinthians, outra coisa é você ser Corinthians. O Memphis nunca será Corinthians. Ele está sendo Corinthians agora. Porque ele não sabe o que é o Corinthians. Por conveniência, porque se ele é se ele é Corinthians mesmo, ele entende o amor que o corintiano tem por ele, e se ele quiser ficar no Corinthians, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Aí eu tô com você. E vou te falar outra coisa. Se ele é Corinthians, ele joga a quinta num jogo vital no Brasileiro. Início de campeonato. Se perder, são 3 pontos em 9, tá? Você vai ver o que vai acontecer com o Corinthians no Brasileiro. Eu tô cantando agora. E contra a Portuguesa... Só desgraça. E contra a Portuguesa... Não, eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. É que vocês brincam pra ver o que é. O Corinthians foi campeão brasileiro pela última vez quando? O Corinthians foi campeão brasileiro quando? Pela última vez? Fala aí. 17. Me ajuda aí, senhor, mas são quantos anos que eu sou meio burrinho de matemática? Tá indo pra 9 anos. 10 anos, cara. 10 anos que não ganhou o brasileiro, vai brincando. E nesses 10 anos, quantas vezes o Corinthians correu o risco de ser rebaixado? Eu lembro. Então é o seguinte, pra fechar, Memphis tem que jogar quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O campo é ruim, Memphis, mas você é Corinthians e Corinthians não tem medo de nada. Acho que não vai jogar, não. E vai jogar no Canindé contra a Portuguesa, tá? Vai jogar no Canindé Esse ele vai jogar. contra a Portuguesa. Esse joga, mas que acho jogar que os dois. A questão é: quem vai jogar do lado dele, meu querido Guinegão. Quesada? Porque eu vi que você falou que o Guinegão não é o cara pra ser o 9 do Corinthians. Eu falei isso. Mentira, você falou exatamente Não, eu falei isso. Eu tô louco. Eu falei isso e me manda embora do programa. Não, é o Guinegão, pô. Agora o Guinegão tem que começar a voltar a jogar bola. Pedro Raul ou Guinegão? Eu já falei que o Pedro Raul tem que fazer harmonização no pé. Então é isso, Fel. Formações do Corinthians com o Mano e a Lili, finalizando com debate placar. Cara, lateral, pra mim não precisa mais não já. Lateral direito a gente tem o Mateuzinho e o Pedro Milans. Lateral esquerdo agora Matheus Bidu e o Angeleri. E no meio, cara, não sei, quando a gente fala meio, a gente pode falar de volante, de meia de ligação. Se for meia de ligação, tem esse Zaccaria que até agora não foi anunciado, parece que tem ali algumas coisas burocráticas de documentação para acertar. De atacante, cara, Yuri Alberto, Guinegão
e Pedro Raul. Se falou naquele Solari do Racing da Argentina, mas parece que é muito caro, não sei. Mas até o dia 2 aí tem tempo para procurar por mais reforços, pelo menos uns 2 aí, para realmente fechar o elenco. E no meio da temporada, torcer para não perder muito o jogador, né, cara? Que no meio da temporada eu já tô pensando ali, Roberto saindo, Breno Bidon, André, Memphis. Cara, eu falei em André, mano, 12 milhões de euros, o Benfica tá de sacanagem também, né? Eu nem abriria o e-mail chegando a uma proposta ridícula dessa, 12 milhões de euros. Benfica tá achando que a gente é otário, mano. Pelo amor de Deus. Então, isso, fiel. Você venderia por 12 milhões de euros? Eu não. O André é no mínimo 25 milhões de euros, no mínimo. Se ele ficar mais no Corinthians, se firmar mais, dá pra fazer uns 30 ali. Quanto jogador ruim não saiu por 30, 35 milhões de euros do Palmeiras? Cara, o Palmeiras vendeu um moleque pro Escha por quase 400 milhões de reais, mano. 350 milhões, pelo amor de Deus. Você nem ouve falar do moleque. Então, vamos valorizar o nosso time, principalmente os da base, né? Onde o Coringão tem maior parte da porcentagem, se não tiver nenhuma surpresa. Mas é isso aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, a nóis.